sabia que tem alguns comportamentos que podem destruir o seu relacionamento? Fica aqui comigo que eu vou falar 3 deles, bem importantes. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vinda ao meu canal. Cada vez mais eu tenho conversado a respeito das questões dos relacionamentos, de quanto a gente pode melhorar nossas relações, de quanto as relações influenciam no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida e principalmente na nossa autoestima. Isso independente se você sofre de TDAH ou não. Essas questões elas são gerais para todos nós. No entanto, aqui eu venho falando sobre as questões relacionadas ao TDAH e o adulto. Então a gente já sabe, já tem vários vídeos meus explicando a tríade de sintomas que estão relacionados à desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. Se você quer entender melhor, tem outros vídeos aqui no canal. Então hoje eu quero falar de 3 comportamentos que se você acabar utilizando com recorrência esses comportamentos, com certeza você vai destruir as suas relações, né? Eu vou falar aqui das relações amorosas, mas isso vai servir para as relações de trabalho, para as relações de amizade, para as relações familiares. Então é muito importante, primeira coisa, a gente ficar atento, reconhecer, que eu acho que é o mais difícil. Porque quando a gente fala assim, parece muito óbvio. É difícil às vezes a gente reconhecer quando nós provocamos ou nós tomamos algumas atitudes ou realizamos alguns comportamentos relacionados a essas questões que eu vou trazer aqui agora. Então o primeiro deles, e acaba sendo muito recorrente em quem tem TDAH, são os comportamentos impulsivos. O que são comportamentos impulsivos? Então aquele comportamento que eu acabo fazendo sem conseguir pensar antes, refletir antes. Então eu sou impulsiva. Então eu tenho uma primeira ideia, o primeiro pensamento veio à minha cabeça e eu já tomo atitude. Então, por exemplo, compro sem precisar e prejudico a vida financeira da família. Então, eu vou ter um problema, um desgaste com o meu parceiro, minha parceira. Estou num momento de raiva e estou dirigindo. Então, eu dirijo em alta velocidade. Eu tomo uma atitude que eu não penso, me coloco em risco, coloco outras pessoas em risco. Se tiver com o parceiro ou parceira dentro do carro ou na moto, etc., isso vai causar um problema muito grande. Então, repetindo, né, tendo uma tendência de repetição esses comportamentos, isso vai causar um prejuízo enorme na sua relação e, claro, para a sua vida pessoal também. Então, os comportamentos impulsivos, eles são comportamentos que a gente precisa, primeira coisa, perceber a recorrência deles, e é possível a gente trabalhar e aprender a controlar esses comportamentos impulsivos. Segundo comportamento muito importante, que já é dito aí, né, a gente já tem muitos profissionais, aliás, que só trabalham com as questões de violência, então são os comportamentos agressivos. Então, a gente tem que ficar bem atento. Por quê? Porque às vezes a gente percebe, se é um comportamento físico, agressivo, eu jogo as coisas, derrubo, quebro, fica bem aparente, mas às vezes a gente é muito agressivo verbalmente, né? Às vezes com o uso de excesso de ironia, às vezes diminuindo o outro. Então, tudo que o meu parceiro fala ou faz, eu acabo eu não dou o merecimento adequado. Então, eu tenho falas agressivas, às vezes a gente vai falar até do passivo-agressivo. Então, muitas vezes a gente até vai observar algumas falas passivo-agressiva também. Então, os comportamentos agressivos, físicos, a gente consegue perceber com muita facilidade, mais naturalidade. A gente tem que ficar atento muito aos comportamentos agressivos verbais, tá? Eles destroem a relação, eles destroem a autoestima do parceiro, eles destroem o respeito, inclusive, né? Então a gente vai pensar nesse próximo comportamento bem inadequado, que são os comportamentos desrespeitosos, ou seja, também diminuo o parceiro, eu não dou atenção para aquela dor ou para aquele sofrimento dele. Então que a pessoa fala, isso não é nada, o que você tá falando eu passo coisa muito pior, ou às vezes, muitas vezes são utilizados palavrão, né? Então eu xingo, eu coloco apelidos inadequados que eu sei que vai fazer com que meu parceiro sofra, né, ou minha parceira. Então, uma outra questão bem importante é observar o quanto de respeito você tem tido pelo seu parceiro e o quanto você demonstra isso. Porque às vezes, eu respeito ele. Mas no momento em que você fala que o que você tá sentindo não é nada, né? Isso não é importante, ou essa conquista aí nem é tudo isso. Ou seja, você vai desrespeitando, desmerecendo as conquistas dele ou dela, você vai criando uma relação de muito desrespeito, ou seja, não tem mais diálogo, né? Então, tantos comportamentos impulsivos, agressivos, desrespeitosos,
desrespeitosos, eles vão minando o diálogo, vão fazendo com que o casal se distancie completamente, né? E a relação vire uma relação completamente inadequada, disfuncional, né? E que vai comprometer o casal naquele momento e pode comprometer, inclusive, futuras relações. Então, fique atento, porque esses comportamentos, eles vão destruir, ou eles podem destruir a sua relação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative a notificação para receber os próximos vídeos.